Fala, galera, que jogo maluco, né? Não quis gravar o jogo chegando do Beira-Rio ontem porque quis entender qual sensação, né? De tanta coisa que a gente viveu, né? E acordei pior, eu acho, porque tudo bem, a gente faz a ressalva do, né, saindo um 0-13 e conseguir buscar o resultado, tem essa, né, esse saldo, beleza, ok, recuperação, mas fazendo um macro, assim, não tinha como, né, não vencer o jogo ontem, né? O Nacional, o pior time do grupo, né? O time deles é bem limitado, e muito decepcionante não conseguir se impor novamente, né? E ter um jogo de novo trancado no início, né? É decepcionante, assim. O que pode inviabilizar a classificação, né? A gente vai ter que buscar ponto fora para classificar, não vai ser fácil, né? Não quer dizer que tá fora, mas poderia já estar encaminhado, né? Mas falando sobre o jogo, né? Muita gente pegando no pé do menino, do Gabriel Carvalho, achando para Cristo, acho que tirando para Cristo, mas não é só por aí, né? Eu acho que não deu nem tempo de assentar no jogo. Quando o Inter acordou, já tava 2-0, né? 10 minutos. E quando tu toma dois gols antes dos 10 minutos, é muito mais sobre atenção, desatenção, melhor dizendo, né? É muito mais sobre essas questões ali de entrar ligado no jogo, né? Do que questões táticas, né? Então, aí depois sim, depois do 0-2 com 10 minutos, daí a bola começou a queimar, daí realmente ele não foi bem tecnicamente, perdeu jogadas, o Roger tentou inverter ele com o Wesley, aí sim ele não foi bem, mas não longe de ser o culpado, né? E aí entra essas questões da equipe, do anímico, do mental, digamos assim, né? Porque tu não pode mostrar essa fragilidade em casa. Imagina se fosse um jogo de eliminatória, né? Se fosse um mata-mata já, né? Então aí mesmo com toda essa recuperação, imagina tu ir para um 3-3 fora de casa, né? Então eu acho que passa muito por essas questões. O Inter tá se mostrando frágil no momento, nos momentos difíceis, né? E é até paradoxo que o time não perde, beleza? A gente não tá perdendo os jogos, mas não tá conseguindo se impor para ganhar. E um time campeão ele precisa ganhar, né? Mas voltando não quero, senão o vídeo vai ficar muito longo. Voltando pro jogo em si. Quando tá com 2-0 ali, obviamente eles iam se fechar, mas se vocês vão lembrar, tem uma primeira bola antes dos gols do Nacional, né, que mostrou um pouquinho da tônica do jogo. Se o Roger tivesse se atentado para isso antes, né, o Aguirre dá um passe pro Valência por trás da defesa, o Valência anda atrás da última linha e sai não cara a cara, mas sai na diagonal ali atrás da última linha e bate para fora, né. E a última linha, embora eles estivessem com o bloco meio baixo, não era baixo lá dentro da goleira, era uma linha um pouco alta, então tinha espaço para trabalhar atrás dela, né? E foi por aí que quando o Inter conseguia botar no chão e conseguia atacar essa última linha com qualidade, saíam as melhores jogadas, né? E isso foi melhorar só no segundo tempo, quando ele colocou o Romero, né? Poderia ter colocado o Romero já no primeiro tempo. Eu até achei que não era jogo, quando eu enxerguei o Romero, achei que não era jogo pra ele, pela dinâmica. O Romero é um cara mais cadenciador, né, mas ele entrou bem, entrou ligado, e o Roger daí sim foi inteligente, mas acho que demorou um pouquinho pra enxergar isso, é esse passe dele, né, às costas, né, e foi assim que nasceu o gol do Bernabé e algumas outras jogadas. Então o Romero poderia ter entrado bem antes, né, pra fazer esse tipo de jogada, pra conseguir construir o Bruno Henrique muito mal, né. O Bruno Henrique parece que tá sem força, tá sem ritmo, né? Tá sem força para marcar, chega tarde para marcar e não consegue acompanhar o ataque, então parece que é uma peça nula. E o Inter tem aceitado demais isso. Os times, né, marcam o Alan Patrick, fecha os lados, o time morre, né? Acho que o Roger precisa encontrar alternativas aí no segundo tempo. Obviamente que eles com o resultado aí baixaram um pouquinho mais, mas ainda dando esses espaços, tanto que o gol do Bernabé sai atrás da última linha. Acho que o Inter se aproveitou muito pouco disso, né? Quando começou a se aproveitar já era tarde, né? Poderia ter tido sorte melhor no jogo, poderia ter construído, né, sorte melhor no jogo. E muito acelerado, aquelas combinações com qualidade não estão acontecendo mais naturalmente. E aí o Roger, ao mesmo tempo que foi bem colocando o Romero, acho que depois, quando ele achou o time, né, botou o Vitinho de lateral, né, para atacar mais, porque o Nacional abdicou de atacar o segundo tempo. Aí ele tirou o Vitinho depois para botar o Natan e o Ramon no Bernabé. Acho que o Aguirre e o Bernabé cansados renderiam melhor do que o Ramon e o Aguirre e o Natan, né? Ali morreu o time, né? Quando a gente achou, construiu o 3-3, né? Aí a gente, vamos virar o jogo, tem 15 minutos ainda, tinha 15 minutos para virar o jogo. Aí deu aquela baixada no ritmo quando coloca o Natan e o Ramon, né? Então, assim, o Inter muito decepcionante ontem. Ao mesmo tempo que a gente teve essa... olha como as emoções elas são. A gente conseguiu buscar o resultado, teve coisas boas, o Romero entrou muito bem, né? O Borrell acho que perdeu gols, mas ele dá um outro tipo de movimentação,
né? A gente não tem centroavante goleador, beleza, mas o Borré eu gosto porque ele dá um outro tipo de movimentação. Aí ao mesmo tempo entra Natan, sabe? Acho que precisa muita melhora aí. O Inter precisa voltar a ter aquela naturalidade no jogo para se impor, força mental, né? Não pode no jogo de Libertadores tomar 2 gols em 10 minutos do Nacional, com todo respeito, em casa, com todo respeito, né? Então não quero me alongar muito no vídeo, acho que das questões táticas assim não tinha muito a entrar, né? Porque o Nacional fez o jogo beabá, né? Defender bem e relativamente bem, porque eles defendem mal ainda, eles não defendem bem, eles só tem muitos jogadores atrás da linha da bola, né? E a gente não conseguiu construir. Outra coisa que incomoda é tu não pode fazer 3 gols no jogo e não ganhar o jogo, né? Principalmente em casa contra um time que não tem construção ofensiva nenhuma, né? Eles praticamente acharam os gols, mas enfim, né? Fica aí a nossa tentativa de melhorar para poder classificar, porque agora vai ser difícil, mas eu ainda confio.